Existe uma árvore que cresce 15 pés em um único ano. Não são 15 polegadas. Não são 15 pés ao longo de uma década. Estamos falando de 15 pés em 12 meses. Esta é uma árvore que você poderia plantar hoje e olhar para cima no ano que vem. A maioria das árvores cresce apenas de 1 a 2 pés por ano. Carvalhos crescem 12 polegadas. Bordos crescem 18 polegadas. As árvores que as empresas madeireiras colhem levam de 30 a 50 anos para atingir a maturidade. Toda uma carreira humana passa enquanto se espera por uma única colheita. Esta árvore atinge o tamanho de colheita em 5 anos. A mesma madeira que o carvalho leva 50 anos para produzir, esta árvore produz em 5. A mesma lenha que o bordo leva 30 anos para crescer, esta árvore cresce em 3. A mesma madeira que custa milhares de dólares por acre para produzir, esta árvore produz a uma fração do custo em uma fração do tempo. Esta árvore queima mais quente que o carvão. A madeira produz 9.500 BTUs por libra, o carvão produz de 8.000 a 9.000 BTUs por libra. A árvore que cresce mais rápido do que qualquer outra madeira de lei também queima mais intensamente do que os combustíveis fósseis. Um único acre desta árvore produz lenha suficiente para aquecer uma casa por uma década. Plantada hoje, colhida em 3 anos, aquecendo sua casa por 10. Depois, ela cresce novamente a partir do toco e você colhe de novo e de novo. As mesmas raízes produzindo combustível para sempre. Esta árvore absorve mais carbono do que qualquer outra espécie temperada. Por crescer tão rápido, ela retira dióxido de carbono da atmosfera a taxas que os cientistas do clima chamam de extraordinárias. Um acre desta árvore absorve 100 toneladas de dióxido de carbono por ano. 10 acres absorvem o que 1.000 carros emitem. Uma única fazenda dessas árvores poderia compensar as emissões de uma cidade inteira. O plantio desta árvore é ilegal em 46 estados americanos. Não regulamentado, não restrito. Ilegal. O ato de colocar esta semente na terra é um crime. Os viveiros que a vendem podem ser multados. Os proprietários de terras que a cultivam podem ser processados. A razão oficial é que a árvore é invasora. Ela se espalha com muita facilidade. Ela compete com espécies nativas. Ela ameaça ecossistemas. A razão real é que esta árvore ameaça indústrias que valem centenas de bilhões de dólares. A indústria madeireira não pode competir com uma árvore que cresce 10 vezes mais rápido que suas plantações. A indústria do carvão não pode competir com um combustível que cresce novamente após a colheita. A indústria de créditos de carbono não pode competir com uma solução que realmente funciona. Então eles a proibiram. Eles a classificaram como uma erva daninha nociva. Eles a adicionaram a listas de espécies invasoras. Eles tornaram ilegal o plantio da árvore mais útil da Terra. Hoje estamos abrindo o arquivo sobre a árvore que cresce mais rápido do que qualquer outra madeira de lei. A madeira que queima mais quente que o carvão. A espécie que poderia resolver a crise energética e a crise climática simultaneamente. E as indústrias que garantiram que você nunca tivesse permissão para plantá-la. A árvore chama-se Paulownia. O nome científico é Paulownia tomentosa. Embora várias espécies relacionadas compartilhem características semelhantes, ela também é chamada de árvore da imperatriz, árvore da princesa, Paulownia imperial e árvore do dragão. Os nomes refletem seu status na cultura asiática. Esta é a árvore da realeza, a árvore da riqueza, a árvore que imperadores plantavam e imperatrizes valorizavam. A árvore é nativa da China, onde é cultivada há mais de 3.000 anos. Os textos mais antigos da civilização chinesa mencionam a Paulownia. A árvore aparece em obras de arte da dinastia Shang, 1.600 anos antes de Cristo. Ela já era antiga quando Roma foi fundada. Era venerável quando as pirâmides eram novas. Por 3.000 anos, os chineses souberam o que os americanos são proibidos de aprender. Esta árvore é a planta mais valiosa que pode ser cultivada na Terra. Os japoneses descobriram a Paulownia quando a cultura chinesa se espalhou pelo mar. Eles adotaram a árvore com a intensidade que define o artesanato japonês. Eles a elevaram a um status sagrado. O selo imperial do Japão apresenta a flor da Paulownia. A maior honra que o imperador pode conceder é a Ordem do Sol da Paulownia.
A árvore representa a própria nação japonesa. Não é assim que se trata uma erva daninha. A tradição chinesa e japonesa em torno da paulownia centra-se nas filhas e nos casamentos. Quando uma filha nasce, a família planta uma árvore de paulownia. A árvore cresce com a filha. Quando ela atinge a idade de se casar, tipicamente de 15 a 20 anos na cultura tradicional, a árvore atingiu um tamanho substancial. A árvore é colhida e a madeira é transformada em móveis, uma cômoda, um baú, um guarda-roupa. A mobília torna-se o dote da filha. Ela carrega consigo para o casamento um presente que cresceu ao lado dela. Um presente que durará por séculos. Os móveis feitos de paulownia são extraordinariamente leves. Uma cômoda de paulownia pesa metade do que uma cômoda de carvalho. Uma mulher pode mover seus próprios móveis sem ajuda. Em uma era antes das empresas de mudança, isso importava. Os móveis feitos de paulownia são extraordinariamente estáveis. A madeira não empena com mudanças de umidade. Não racha com variações de temperatura. Não absorve umidade do ar. Sedas e linhos guardados em baús de paulownia permanecem impecáveis por gerações. Os móveis feitos de paulownia são extraordinariamente belos. Os veios são sutis e elegantes. A cor é ouro-mel, aquecendo com a idade. A madeira aceita verniz e polimento com um brilho que nenhuma outra espécie iguala. Famílias japonesas têm móveis de paulownia com 400 anos de idade. Os baús que guardavam o kimono de uma avó agora guardam o vestido de noiva de sua tataraneta. A madeira permanece perfeita porque a madeira de paulownia aproxima-se da imortalidade. Uma árvore que cresce em 15 anos produz móveis que duram 400 anos. Não é assim que as ervas daninhas invasoras se comportam. As propriedades da madeira de paulownia desafiam a compreensão convencional. A paulownia é classificada como uma madeira de lei. Ela vem de uma árvore com flores, não de uma conífera. Por definição botânica, ela pertence à mesma categoria do carvalho, do bordo e da nogueira. Mas a paulownia é mais leve que a maioria das madeiras macias. Ela pesa aproximadamente 18 libras por pé cúbico. O pinho pesa 25 libras. O cedro pesa 23 libras. O carvalho pesa 45 libras. A madeira de lei comercialmente disponível, mais leve da terra, cresce mais rápido do que qualquer outra árvore. Esta combinação parece impossível. Árvores de crescimento rápido produzem madeira macia, fraca e pesada, saturada de umidade. Cresce mais rápido do que qualquer outra árvore. Esta combinação parece impossível. Árvores de crescimento rápido produzem madeira macia, fraca e pesada, saturada de umidade. Essa é a regra. A paulownia viola a regra. A relação força-peso da paulownia excede a do alumínio. Os engenheiros medem essa relação para determinar quanta carga um material pode suportar em relação ao seu próprio peso. O alumínio é valorizado na indústria aeroespacial por ser forte e leve ao mesmo tempo. A paulownia iguala essa relação usando madeira que cresce em árvores. As aeronaves japonesas na Segunda Guerra Mundial usavam paulownia para componentes onde o peso importava e a força era essencial. A madeira que fazia móveis de casamento também fazia aviões de caça. As mesmas propriedades servem a ambos os propósitos. A paulownia tem o menor teor de umidade de qualquer madeira verde, onde outras árvores contêm de 50 a 70% de umidade quando recém-cortadas, a paulownia contém de 30 a 40%. Menos umidade significa menos energia desperdiçada, transformando água em vapor. Mais energia vai para a produção de calor. A paulownia também contém resinas e óleos que aumentam a temperatura de combustão. Os mesmos compostos que tornam a madeira resistente ao apodrecimento e a insetos fazem com que ela queime com uma intensidade que supera a maioria das madeiras de lei. O conteúdo de BTU, a medida de energia térmica, atinge 9.500 por libra. Um cordão de lenha de paulownia produz mais calor do que um cordão de carvalho, apesar de pesar menos. Você pode carregar mais combustível com menos esforço e gerar mais calor ao queimá-lo. A taxa de crescimento da paulownia deve ser vista para se crer. Em condições ideais, com água e nutrientes adequados, as mudas de paulownia crescem 15 pés em seu primeiro ano. Isso não é um exagero.
Isso não é um erro de digitação. 15 pés em 12 meses. No segundo ano, o crescimento continua por mais 10 a 12 pés. No final do ano 2, a árvore pode atingir 25 pés de altura. No ano 5, a árvore atinge 50 pés de altura e 12 polegadas de diâmetro. Esta é madeira colhível. Este é o tamanho de tora de serraria. O que o carvalho leva 50 anos para fazer, a paulônia leva 5. A explicação reside nas folhas. As folhas da paulônia são enormes. Elas podem atingir 2 pés de largura. Essas folhas gigantes são coletores solares em uma escala que outras árvores não conseguem igualar. Mais superfície foliar significa mais fotossíntese. Mais fotossíntese significa mais produção de açúcar. Mais açúcar significa mais crescimento. A matemática é simples, os resultados são dramáticos. As folhas também sombreiam a competição. Onde uma paulownia cresce, pouco mais consegue sobreviver abaixo dela. A copa captura tanta luz que o subbosque permanece escuro. Esta é uma razão pela qual a árvore é chamada de invasora. Ela domina qualquer espaço que ocupa. Mas a dominância não é necessariamente invasão. Carvalhos também dominam seus espaços. Bordos também sombreiam a competição. Não os chamamos de invasores porque crescem devagar o suficiente para aceitarmos sua dominância. O crime da paulownia é a velocidade. Ela alcança em anos o que outras árvores alcançam em décadas. Isso a torna impossível de ignorar. Isso a torna assustadora para as indústrias que dependem do crescimento lento e da oferta limitada. A indústria madeireira opera com base em um princípio simples. A escassez cria valor. Árvores que levam 50 anos para serem colhidas criam escassez permanente. A oferta é sempre limitada porque a produção leva uma vida humana. Os preços permanecem altos porque a oferta nunca alcança a demanda. A paulownia destrói esse modelo. Um proprietário de terras que planta paulownia pode colher em 5 anos. Eles podem vender madeira enquanto seus carvalhos ainda são mudas. Eles podem reduzir os preços que as madeireiras tradicionais cobram. Se a paulownia se tornasse generalizada, os preços da madeira colapsariam. A escassez artificial que sustenta a indústria evaporaria. As empresas que possuem milhões de acres de árvores de crescimento lento veriam seus ativos desvalorizados da noite para o dia. É por isso que a indústria madeireira tem apoiado as designações de espécies invasoras para a paulownia. A indústria financia pesquisas sobre espécies invasoras. Eles apoiam o lobby por regulamentações restritivas. Eles promovem a narrativa de que a paulownia é uma erva daninha perigosa que ameaça os ecossistemas nativos. A pesquisa que eles financiam encontra o que eles pagam para encontrar. Estudos concluem que a paulownia é invasora. As regulamentações seguem a pesquisa. A árvore torna-se ilegal. Esse padrão não é exclusivo da paulownia. Qualquer espécie que ameace indústrias estabelecidas enfrenta tratamento semelhante. A pesquisa é estruturada para produzir conclusões predeterminadas. As regulamentações seguem para proteger os lucros. O argumento das espécies invasoras merece exame. Sim, a paulownia se espalha facilmente. A árvore produz milhões de sementes por ano. As sementes são pequenas e aladas. Elas viajam no vento por quilômetros. Onde pousam em solo perturbado com luz adequada, elas germinam. Isso descreve muitas árvores. Bordos produzem milhões de sementes aladas. Choupos produzem nuvens de sementes fofas que flutuam por quilômetros. Salgueiros espalham-se ao longo de cada curso d'água. Não banimos essas árvores. A paulownia espalha-se em áreas perturbadas. Ela coloniza margens de estradas, cortes rasos, lotes abandonados e florestas queimadas. Raramente invade florestas intactas porque não tolera sombra. O subbosque de uma floresta madura é escuro demais para as mudas de paulownia. Esse padrão descreve uma espécie de sucessão precoce, não um destruidor invasivo. A paulownia preenche lacunas em ecossistemas danificados. Ela estabiliza o solo após perturbações. Ela fornece sombra que permite que outras espécies se estabeleçam abaixo dela. Ecologistas que estudam a sucessão florestal reconhecem esse padrão. Espécies pioneiras colonizam áreas perturbadas.
Elas modificam as condições para favorecer espécies posteriores. Eventualmente, são substituídas por árvores tolerantes à sombra que não poderiam ter se estabelecido sem as pioneiras. A paulownia é uma pioneira. Ela cria condições para que outras árvores sigam. Ela não destrói florestas. Ela as inicia. A narrativa da invasão ignora essa complexidade. Ela trata qualquer espécie não nativa como automaticamente prejudicial. Ignora o papel ecológico que a paulownia desempenha. Ignora os benefícios que as árvores de crescimento rápido proporcionam. A narrativa serve à indústria madeireira. Ela não serve à compreensão ecológica. A indústria do carvão tem motivos iguais para temer a paulownia. O carvão é o combustível tradicional para aquecimento e geração de eletricidade. Apesar do aumento do gás natural e das renováveis, o carvão permanece significativo na produção de energia americana. O carvão também é finito. Levou milhões de anos para se formar. Uma vez queimado, desaparece para sempre. O suprimento diminui a cada tonelada extraída. A paulownia é renovável. Corte-a e ela cresce novamente a partir do toco. A prática é chamada de talhadia. Ela tem sido usada por milhares de anos para produzir combustível contínuo a partir do mesmo porta-enxerto. Uma plantação de paulownia em talhadia produz combustível colhível a cada 3 a 5 anos. As raízes enviam novos brotos após a colheita. Os brotos crescem 15 pés por ano. Em 3 anos, os postes colhíveis estão prontos. O mesmo acre produz combustível indefinidamente, sem mineração, sem esgotamento, sem destruição ambiental por extração. Apenas árvores crescendo, árvores colhidas, árvores crescendo novamente. O conteúdo de calor iguala-se ao do carvão. A renovabilidade excede qualquer combustível fóssil. A pegada de carbono é neutra porque as árvores absorvem carbono enquanto crescem. Depois o liberam quando queimadas e depois o absorvem novamente enquanto crescem de novo. O carvão não pode competir com este modelo, nem as indústrias que dependem do carvão. Se os americanos soubessem que poderiam cultivar seu próprio combustível, a demanda por carvão colapsaria. Se as comunidades plantassem plantações de paulownia para aquecimento distrital, a cadeia de suprimentos de carvão se tornaria irrelevante. A indústria fez lobby para manter a paulownia restrita. Eles apoiaram as designações de espécies invasoras. Financiaram pesquisas que enfatizam o dano e ignoram o benefício. Eles tornaram ilegal o plantio da árvore que poderia substituí-los. O potencial de sequestro de carbono da paulownia atraiu a atenção de cientistas climáticos. O desafio fundamental das mudanças climáticas é o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis libera carbono que foi armazenado por milhões de anos. O carbono retém o calor. O planeta aquece. As árvores absorvem dióxido de carbono enquanto crescem. Elas incorporam o carbono em sua madeira, suas raízes, suas folhas. Uma floresta em crescimento é um sumidouro de carbono, removendo o carbono da atmosfera e armazenando-o em biomassa. Quanto mais rápido uma árvore cresce, mais carbono ela absorve. Esta é uma matemática simples. Crescimento é igual à captura de carbono. A paulownia cresce mais rápido do que qualquer outra madeira de lei temperada. Portanto, a paulownia captura mais carbono do que qualquer outra madeira de lei temperada. Pesquisadores da Universidade do Arizona mediram a absorção de carbono em plantações de paulownia. Eles documentaram taxas de absorção de 100 toneladas de dióxido de carbono por acre por ano. Isso é 10 vezes a taxa de uma floresta típica. 1 milhão de acres de paulownia poderia absorver 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. 10 milhões de acres poderiam absorver 1 bilhão de toneladas. Isso se aproxima da escala necessária para impactar as concentrações atmosféricas. A árvore que é ilegal de plantar poderia ser a solução para a crise climática. A indústria de créditos de carbono notou. Eles vendem créditos baseados no sequestro de carbono florestal. Eles calculam os créditos usando fórmulas padrão que pressupõem árvores de crescimento lento. Se a paulownia fosse incluída nos cálculos de crédito, ela dominaria o mercado. Os créditos de plantações de paulownia
custariam uma fração dos créditos de florestas tradicionais. O preço das compensações de carbono colapsaria. As empresas que vendem créditos caros de florestas de crescimento lento não querem essa competição. Elas apoiaram restrições à Paulownia. Elas financiaram pesquisas questionando sua permanência de carbono. Elas fizeram lobby contra sua inclusão em programas de compensação. A indústria que afirma combater as mudanças climáticas opõe-se à árvore que poderia realmente resolvê-las. A economia da escassez supera a ética das soluções. As outras propriedades da Paulownia a tornam ainda mais valiosa. A madeira é naturalmente resistente ao fogo. A casca pode suportar temperaturas que destruiriam outras árvores. Na construção asiática, a Paulownia tem sido usada para barreiras contra incêndio. Edifícios queimaram em torno de elementos de Paulownia que permaneceram intactos. Isso parece contraditório. Uma madeira que queima quente não deveria ser resistente ao fogo, mas as propriedades são compatíveis. A Paulownia queima quente quando pega fogo, mas pegar fogo requer exposição sustentada. Uma breve exposição à chama não a ignifa. A explicação reside na estrutura da madeira. As paredes celulares são espessas e densas com compostos que resistem à ignição. Uma vez queimando, esses mesmos compostos alimentam uma combustão intensa. Mas iniciar o fogo exige esforço. Em condições de incêndio florestal, essa resistência importa. Povoamentos de Paulownia sobreviveram a incêndios que destruíram florestas vizinhas. As árvores perdem suas folhas, mas sobrevivem para crescer novamente. Um aceiro de Paulownia pode interromper a propagação do fogo. A madeira é naturalmente resistente ao apodrecimento. Os mesmos compostos que resistem ao fogo resistem a fungos e bactérias. Postes de cerca de Paulownia duram décadas a mais que postes de carvalho. O revestimento de Paulownia resiste melhor ao clima do que o de cedro. A madeira é naturalmente resistente a insetos. Cupins a evitam, brocas a evitam. Os compostos que protegem contra o apodrecimento também protegem contra pragas. Essas propriedades tornam a Paulownia ideal para uma construção. Madeira leve, forte, resistente ao apodrecimento, resistente ao fogo e resistente a insetos, que crescem em 5 anos em vez de 50. A indústria da construção deveria abraçar este material. Em vez disso, os códigos de construção muitas vezes o proíbem porque ele vem de uma espécie restrita. As regulamentações que protegem a indústria madeireira estendem-se à construção. A capacidade da Paulownia de remediar solos contaminados atraiu a atenção científica. A árvore é uma hiperacumuladora de metais pesados. Ela absorve chumbo, cádmio, zinco e outros contaminantes do solo e os armazena em seus tecidos. O solo contaminado torna-se mais limpo à medida que as árvores crescem. Este processo é chamado de fitorremediação. Ele usa plantas para remover a poluição. É mais barato do que a limpeza mecânica do solo. É menos destrutivo do que a escavação. Ele realmente melhora a terra enquanto a limpa. A Paulownia destaca-se na fitorremediação porque cresce muito rápido. Quanto mais rápido o crescimento, mais contaminantes são absorvidos. Uma plantação de Paulownia limpa o solo mais rápido do que qualquer outra árvore. As árvores podem então ser colhidas e queimadas. Os contaminantes concentram-se nas cinzas, que podem ser descartadas adequadamente. O volume que requer descarte é uma fração minúscula do solo contaminado original. Minas abandonadas, locais industriais e terras agrícolas poluídas poderiam ser reabilitados usando Paulownia. As árvores limpariam o solo, produziriam madeira valiosa e sequestrariam carbono simultaneamente. Esta tecnologia é comprovada. Foi demonstrada em ensaios de pesquisa. Está pronta para implantação. Ela permanece amplamente sem uso, porque a árvore é ilegal de plantar onde a contaminação é pior. A propagação da Paulownia é notavelmente fácil. A árvore produz milhões de sementes que germinam prontamente. Ela pode ser propagada a partir de estacas de raiz com sucesso quase perfeito. Pode ser propagada a partir de estacas de caule sob condições adequadas. Uma única árvore pode produzir material de propagação suficiente para iniciar uma plantação. Uma pequena plantação pode produzir material suficiente
para reflorestar um condado inteiro. Essa facilidade de propagação é citada como evidência de invasividade. A árvore se espalha porque é fácil de espalhar. Mas a facilidade de propagação também é uma vantagem econômica. Os custos de viveiro para a paulownia são uma fração dos custos para espécies de crescimento lento. Os agricultores podem iniciar suas próprias mudas em vez de comprá-las de viveiros. Isso ameaça a indústria de viveiros, que lucra vendendo árvores de crescimento lento a preços altos. Uma árvore que qualquer um pode propagar é uma árvore que ninguém precisa comprar. A indústria tem apoiado restrições de acordo. Cultivar paulownia na América exige navegar em uma colcha de retalhos de regulamentações. Em alguns estados, a paulownia é completamente proibida. Plantar, vender ou transportar a árvore é ilegal. Violações podem resultar em multas e remoção obrigatória. Em outros estados, a paulownia é restrita, mas não proibida. O plantio requer licenças. As plantações devem ser registradas. Práticas de manejo específicas devem ser seguidas para evitar a propagação. Em alguns estados, a paulownia não é regulamentada. Os proprietários de terras podem plantar livremente. Esses estados tendem a estar fora da faixa ideal da árvore, onde invernos frios ou verões secos limitam o crescimento. As regulamentações variam tanto que árvores legais em um condado podem ser ilegais no condado adjacente. A complexidade não serve a nenhum propósito ecológico. Serve apenas para desencorajar o plantio. Os proprietários de terras que desejam cultivar paulownia devem pesquisar cuidadosamente suas regulamentações locais. Devem obter licenças onde for necessário. Devem estar preparados para defender sua escolha contra vizinhos e autoridades que foram ensinados que a árvore é perigosa. As restrições não são insuperáveis. Elas são meramente desencorajadoras. Este é o seu propósito. O potencial comercial da paulownia foi reconhecido internacionalmente. A China expandiu o cultivo de paulownia para mais de 7 milhões de acres. A madeira é usada para móveis, instrumentos musicais, construção e combustível. A indústria emprega milhões de pessoas. A Espanha desenvolveu extensas plantações de paulownia para madeira e biomassa. As regulamentações europeias são mais favoráveis do que as americanas. A indústria cresce rapidamente. A Austrália adotou a paulownia por sua tolerância à seca e crescimento rápido. As plantações suprem os mercados internos e exportam para a Ásia. O Brasil reconheceu o potencial da paulownia para regiões tropicais e subtropicais. Plantações em larga escala estão em desenvolvimento. A América, onde a paulownia poderia crescer na maior parte do país, em vez disso, a restringiu. A terra mais adequada para o cultivo de paulownia permanece plantada com espécies de crescimento lento ou deixada ociosa. A oportunidade econômica perdida é medida em bilhões de dólares. A oportunidade ambiental perdida é medida em milhões de toneladas de carbono. A captura regulatória que criou esta situação é medida em gastos de lobby e contribuições de campanha. A situação não é permanente. Vários estados começaram a reconsiderar as restrições à paulownia. Pesquisas demonstrando os benefícios da árvore acumularam-se. A narrativa ecológica começou a mudar. Kentucky desenvolveu a paulownia como uma cultura para terras de minas recuperadas. As árvores sintetizam o solo, acumulam contaminantes e produzem renda para comunidades devastadas pelo declínio do carvão. A Virgínia permitiu plantações experimentais de paulownia. Os resultados excederam as projeções. A expansão comercial está sob consideração. Instituições acadêmicas estabeleceram programas de pesquisa. A Universidade de Kentucky, Virginia Tech e várias outras universidades, com concessão de terras, estão estudando o cultivo e a ecologia da paulownia. A mudança é lenta. As indústrias que se beneficiam da restrição permanecem poderosas, mas as evidências se acumulam. Os benefícios tornam-se mais difíceis de ignorar. O futuro da paulownia na América é incerto, mas não sem esperança. Você pode cultivar paulownia onde for legal. Se o seu estado permitir o cultivo, o processo é simples. A árvore cresce prontamente a partir de sementes ou estacas. Tolera uma ampla gama de condições de solo. Não requer fertilização uma vez estabelecida.
Plante na primavera após a última geada. Espace as árvores de 10 a 15 pés para a produção de madeira, mais próximas para a produção de biomassa. Regue durante o primeiro ano se a chuva for insuficiente. As árvores crescerão 15 pés no primeiro ano se as condições forem favoráveis. Elas começarão a produzir postes utilizáveis no terceiro ano. Atingirão o tamanho de tora de serraria no quinto ano. Colha cortando ao nível do solo. O toco brotará novamente. Múltiplos brotos surgirão. Selecione os 2 ou 3 mais fortes e remova o restante. Estes crescerão para a próxima colheita. O ciclo repete-se indefinidamente. Plante uma vez, colha para sempre. A madeira pode ser usada imediatamente para lenha. Pode ser serrada em madeira para construção ou móveis. Pode ser vendida para compradores que suprem o mercado asiático, onde a Paulownia comanda preços premium. Uma pequena plantação pode proporcionar independência energética. Uma plantação maior pode proporcionar renda. O investimento é mínimo. O retorno é substancial. Se o seu estado proibir o cultivo, você pode defender a mudança. Entre em contato com seus legisladores estaduais. Explique os benefícios da Paulownia. Refira-se à pesquisa que demonstra seu valor. Aponte para os estados que permitem o cultivo sem catástrofe ecológica. Junte-se a organizações que defendem uma política racional de espécies invasoras. Apoie pesquisas sobre o cultivo e a ecologia da Paulownia. Divulgue informações que combatam a narrativa promovida pelas indústrias ameaçadas. As restrições existem porque as indústrias fizeram lobby por elas. As restrições podem ser removidas se os cidadãos fizerem lobby contra elas. O processo é lento, mas não impossível. Cada estado que permite a Paulownia torna-se prova de que a proibição é desnecessária. Cada plantação bem-sucedida demonstra que os benefícios excedem os riscos. Cada proprietário de terras que lucra com o cultivo da Paulownia torna-se um defensor da expansão. A história de 3.000 anos da Paulownia não incluiu proibição. Os chineses a cultivaram por milênios sem colapso ecológico. Os japoneses a reverenciaram por séculos sem desastre ambiental. As árvores espalharam-se pela Ásia porque as pessoas as valorizavam. O continente não sofreu. A proibição é nova, é americana. É o produto de indústrias protegendo lucros, não de ecologistas protegendo ecossistemas. A árvore que cresce 15 pés por ano permanece pronta para crescer. A madeira que queima mais quente que o carvão permanece pronta para queimar. A solução que poderia abordar a energia, o clima e a economia simultaneamente permanece pronta para ser plantada. Ela espera apenas que as regulamentações mudem. Espera apenas que os americanos reconheçam o que os asiáticos sabem há 3.000 anos. A árvore mais útil da Terra, crescendo onde quer que seja permitida, esperando para crescer onde quer que não seja. As indústrias que a proibiram esperam que você nunca aprenda o que ela oferece. Elas esperam que você continue queimando carvão, comprando madeira de crescimento lento e pagando créditos de carbono a empresas que se opõem a soluções reais. Elas esperam que a árvore permaneça ilegal porque a legalidade as destruiria. Agora você sabe. Você sabe que a Paulownia cresce mais rápido do que qualquer outra madeira de lei. Sabe que ela queima mais quente que o carvão. Sabe que ela sequestra mais carbono do que qualquer outra espécie temperada. Sabe que ela é ilegal porque ameaça indústrias que valem centenas de bilhões de dólares. Sabe que os argumentos ecológicos são pretextos para a proteção econômica. Sabe que 3.000 anos de cultivo asiático provam que a árvore é manejável. Sabe que a proibição é política, não ciência. O que você faz com esse conhecimento determina o que acontece a seguir. A árvore está esperando. Se esta história mudou a maneira como você olha para as ervas daninhas no seu quintal, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante o futuro. O próximo tesouro em nossos arquivos será aberto em breve.